Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe.
Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabe quando a nossa mente não para de pensar? Você planeja, você cria cenários, mas mesmo assim o seu coração continua apertado, sabe? Às vezes nós pedimos a Deus os detalhes. A gente quer saber os detalhes. Qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho a gente deve seguir? Mas parece que o céu está em silêncio. Hoje, a palavra de Deus para você é muito simples, mas é muito poderosa. Entregue os planos nas mãos de Deus. Amém? Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, olha, tudo isto me foi dado por escrito, por causa da mão do Senhor sobre mim. E Ele me deu entendimento de todos os detalhes do plano. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 19. E o filho de Davi, Salomão, resumiu essa ideia em Provérbios 19, no verso 21. Ele escreveu assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, se o propósito de Deus é que prevalece, por que nós insistimos em carregar sozinhos o peso dos detalhes? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Primeiro ponto que eu quero analisar com você, pegando esse versículo assim, palavra por palavra ou expressão por expressão. Muitos são os planos. Nós pensamos demais, não é verdade? Nós temos muitos planos.
E geralmente nós pensamos pequeno. Davi também fez planos, e eram planos bons. Mas ao longo da vida dele, ele aprendeu que Deus sempre amplia a visão. Quantas vezes você já se frustrou porque você planejou a partir de uma comparação? Você comparou com a família de alguém, com as redes sociais, comparou com a vida dos outros, mas não comparou a partir do propósito de Deus. A foto que você viu não é o seu projeto. O teto de ontem pode ser o piso de hoje. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo o seguinte: o meu plano nasceu da comparação ou nasceu do teu propósito? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o plano que eu estabeleci para a minha vida, ele nasceu do meu coração ou ele nasceu do propósito do Senhor? Segundo ponto aqui, nessa passagem, no coração do homem. Eu falei o primeiro, muitos são os planos. O segundo, no coração do homem. É no coração do homem que Deus fala. Mas também é no coração que o inimigo sussurra. Já parou para pensar nisso? Samuel olhou para Eliabe, um dos irmãos de Davi, e pensou assim: esse é o escolhido. Mas Deus respondeu para ele: eu vejo o coração. Tá vendo? Samuel enxergava de um jeito, mas Deus via de outra maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor não enxerga como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o exterior, Deus sonda o coração. É no coração que Deus coloca os planos dele para nós. Mas também é no coração que a ansiedade tenta interromper esse propósito. Se você tem lutado na sua mente, isso pode ser um sinal de que o céu está tentando te entregar algo, mas o inferno está tentando interferir. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus. Então guarde isso. O mesmo lugar onde você sente dor hoje pode se tornar o lugar onde Deus estabelece o seu propósito. Terceiro ponto, mas é do Senhor. Olha só, Davi disse assim: eu tinha no coração construir o templo. Era um bom desejo, era um bom propósito, uma coisa nobre. Davi tinha no coração construir um templo para o Senhor. Só que Deus disse assim: você não vai construir. Davi ficou decepcionado? Eu imagino que sim. Se sentiu talvez frustrado? Abandonado? Não. Frustrado sim, abandonado não. Eu quero que você entenda isso. Nem toda palavra de negação, nem toda negativa é sinal de derrota. Às vezes, um não que você recebe de Deus é uma direção, é um livramento que Ele está te dando. Lá no vale de Elá, diante de Golias, Davi proclamou o seguinte: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E o mesmo princípio vale para a construção do templo. Não é meu, é do Senhor. A ordem de Deus foi muito clara. A obediência vem primeiro, depois vem os detalhes. E o quarto ponto aqui é o seguinte: o propósito que prevalece. Deus ainda usou a vida de Davi, só que ele não usou do jeito que Davi planejou. Os planos para construir o templo foram entregues nas mãos de Salomão. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde eu vejo a graça escandalosa de Deus. Sabe por quê? Salomão nasceu depois do pior capítulo da história de Davi. O pecado com Batseba. Mesmo assim, Deus redimiu a história dele. E ele permitiu que Salomão construísse o templo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento,
Mas o Espírito Santo manda dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Romanos 8, verso 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça falhas. Deus é capaz de redimir tudo isso e recolocar você no trilho do propósito. Davi entregou os planos para Salomão. Hoje, o Espírito Santo te convida. Entregue os planos para aquele que sabe construir. Entregue os seus planos a Deus. Entregue os planos da sua vida nas mãos de Deus. E eu quero terminar com 4 perguntas para você refletir e para você responder para você mesmo. Primeira pergunta: o que é que eu estou tentando controlar? Pare para pensar nisso. Tem áreas da sua vida que já deveriam ter sido entregues nas mãos de Deus, mas você ainda tenta controlá-las. Então, responda para você mesmo: o que é que eu ainda estou tentando controlar? Segunda pergunta: qual foi o último passo de obediência que Deus me pediu, mas que eu adiei? E talvez esteja adiando até agora. Terceira pergunta: qual comparação pode estar sabotando o meu projeto? Qual comparação você tem feito que pode estar sabotando o projeto de Deus para a sua vida? E a quarta e última pergunta, e não menos importante: qual não de Deus eu ainda estou chamando de derrota, mas que na verdade foi direção, foi livramento? Faça esse exercício diário. De manhã, levante as suas mãos para os céus e ore assim: olha, Senhor, os meus planos são teus. No meio do dia, dê um passo concreto de obediência. E à noite, anote um detalhe que Deus cuidou hoje e agradeça a Ele. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática. Eu quero que você diga em voz alta, aonde você estiver, e você pode escrever aqui também nos comentários essa afirmação: olha, hoje eu entrego o meu plano a Deus. Hoje eu entrego o meu plano a Deus. Faça isso como uma afirmação de algo que você vai fazer realmente. Os detalhes vão seguir diante da sua obediência. Lembra que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E lembra também disso que eu falei. Deus, Ele pode redimir a nossa história, irmãos, e nos reposicionar para que nós nos coloquemos novamente no trilho do propósito. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe algum plano na sua vida que você percebe que não está avançando, não está se cumprindo, coloque a área da sua vida aqui nos comentários que precisa dessa direção de Deus. E nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar uns pelos outros. Amém? E escreva pela fé: Senhor, eu te entrego os meus planos. Senhor, eu te entrego os meus planos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos diante da Tua palavra, abertos para aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Tu és o Deus que escreve os planos, que sustenta esses planos e que cumpre o Teu propósito. Obrigado porque, assim como a Tua mão esteve sobre a vida de Davi,
Hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que as tuas mãos também estão sobre nós. Oh meu Deus, alinha os nossos pensamentos à tua verdade. Guarda o nosso coração das vozes da ansiedade. Nos dá coragem para obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos ou que fizemos que foi contra os teus princípios, contra a tua vontade. Que o Senhor possa pegar a nossa história, redimir aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desprezamos, assim como o Senhor reescreveu, redimiu a história de Davi através da vida de Salomão, concedendo a Davi a graça, o amor de ter Salomão e dando a Salomão tanta sabedoria e a oportunidade dele construir o templo do Senhor. Que o Senhor também opere de uma maneira poderosa em nossa vida. Nós declaramos pela fé que a batalha é do Senhor. Toma, ó Deus, à frente das nossas lutas. As lutas que temos travado na família, na saúde, no trabalho, nas nossas finanças. Escreve o nosso futuro segundo o teu propósito. E que esse dia de hoje seja marcado por passos de obediência e por sinais da tua fidelidade. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Consagre a ele tudo aquilo que você faz, toda a obra das suas mãos, a sua produtividade, esse seu dia aí no trabalho, a sua família, a sua casa, tudo que você possui, entregue nas mãos de Deus e deixe que ele conduza a sua vida. Você vai ouvir alguns nãos de Deus, como Davi ouviu. Davi queria construir o templo, irmãos, mas Deus falou para ele assim, não é você. Davi, ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus, não era um castigo, não era uma punição, mas era um direcionamento de Deus. E a vida de Davi continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Então, Davi cumpriu o seu propósito. Salomão cumpriu o seu propósito. Porque muitos são os propósitos no coração do homem, mas o Senhor estabelece os planos. Do Senhor vem a resposta certa. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu coração. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, ela pode abençoar a vida de alguém também. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos, mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer.
E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano. E saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus. E continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê. E não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão.
e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando ele vê, ele cuida. É esse Deus que te vê, é esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe, que entra e sai dos lugares sem ser notada, que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante. Não é indiferente. Não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê. E não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor.
dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Essa palavra abençoou sua vida? Deus falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer. Quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente, mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar, essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor. E é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali.
ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles, eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso, eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor,
e Ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E Ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E Ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela Tua graça, que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da Tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A Tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou aquela mulher encurvada, cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos, carregam consigo marcas antigas, e hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai. Não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé. Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ô Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer,
diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a Tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o Teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também, lá você procura Minuto com Deus 1, vai aparecer lá a minha carinha
com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Que Deus te fortaleça, mesmo que você esteja tendo um dia complicado, um dia difícil, ainda que você esteja cansado, sem saber bem como vai prosseguir. Deus te abençoe. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E essas ações também nos ajudam a alcançar milhares de vidas aqui, todos os dias. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, o seguinte: isso vai passar. Amém? Escreva isso. Isso vai passar. Porque essa fase vai passar. Esse momento difícil não define quem você é. Um dia de chuva não impede que o sol nasça de novo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos começar falando com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para começar essa mensagem do jeito certo, te buscando, reconhecendo o Teu poder e buscando ajuda em Ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui agora, no meio de um dia difícil, no meio de uma fase complicada, de um tempo cansativo. Talvez ela esteja tentando entender o que está vivendo. Talvez esteja apenas tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além dessa fase. Por isso eu te peço, fala com ela agora, Deus. Acalma esse coração, Espírito Santo. Aumenta a fé. Reacende a esperança. Que essa palavra não seja só mais um vídeo, mas que ela seja a direção do Senhor, que seja socorro, que seja consolo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você tiver um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários desse vídeo, porque no final da mensagem eu vou orar por você, eu vou orar por todos os pedidos que forem escritos aqui. A paz do Senhor, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você considera importante e relevante o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Está escrito assim: E as pequenas e passageiras aflições que agora sofremos vão nos trazer uma glória enorme, eterna e muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, esse versículo não nega o sofrimento, ele reconhece. Mas ele também nos lembra que o sofrimento tem um prazo de validade. Ele é real, eu não quero
desconsiderar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, mas eu quero dizer que essas coisas não são eternas. E quando tudo isso passar, vai permanecer o que Deus está construindo por trás dessa dor. Talvez você esteja passando por uma fase de perda, de dúvida, de pressão, e tudo parece fixo, pesado, parece que é definitivo. Mas sabe essa fase aí? Ela é passageira. É realmente uma fase. Mas sabe o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos? Ele é eterno. Deus não muda, Deus não oscila, Ele não desaparece nos dias ruins, Ele continua presente, mesmo quando tudo parece ser provisório. Tem coisa que a gente vive e que não combina com aquilo que a gente sonhou, não é verdade? Não era para ser assim, não era para doer tanto, não era para demorar tanto. E é nessas fases que a nossa fé é realmente testada. Não é nos dias fáceis, é quando o chão parece instável, é quando as respostas não vêm, é quando tudo muda rápido demais, menos aquilo que você mais gostaria que mudasse. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está passando exatamente por esse tipo de fase. Uma fase em que o controle parece que escorregou das suas mãos. Uma fase em que as orações parecem ecoar no vazio, em que o corpo continua funcionando, mas o coração está se arrastando. E sabe qual é o maior risco dessas fases? Não é perder tudo, é perder a esperança. Porque quando você acha que vai ser assim para sempre, você começa a aceitar o que não vem de Deus. Você se acostuma com o peso. Você começa a pensar que esse vazio é o novo normal. Você para de esperar por algo diferente, para de ter expectativas. E aos poucos, você para de orar. Você para de falar com Deus, de buscar a Deus. Mas escuta com atenção. Essa fase não é permanente. E Deus não deixou de ser Deus só porque você está passando por esse momento de dor, por esse momento difícil. O texto que nós lemos aqui diz que as aflições são pequenas e passageiras, leves e momentâneas. Isso não significa que elas não nos machucam, mas significa que elas não têm a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. E o que Ele é não muda com a estação. Ele continua sendo eterno, imutável, fiel, presente. Você pode estar em um tempo de perdas, mas o caráter de Deus não perdeu nada. Você pode estar em um momento de silêncio, mas Deus continua falando de outras formas. Talvez você esteja em uma fase onde parece estar sem chão, mas saiba que o céu não está em crise, o céu não está abalado. E talvez você não precise de uma virada radical agora. Talvez o que você mais precise seja somente lembrar: isso vai passar. Mas Deus vai continuar do seu lado. Você já reparou como que as fases mais difíceis da vida parecem ser as mais longas? Mesmo quando elas passam, elas deixam marcas. Só que o texto escrito pelo apóstolo Paulo nos lembra que essas marcas não são o fim, elas são parte do processo, são parte do amadurecimento, parte daquilo que Deus está construindo na sua vida. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que enquanto você está tentando sobreviver a essa fase, Deus está fazendo algo invisível dentro de você. Enquanto você está contando os dias, Ele está
fortalecendo você por dentro. Enquanto você acha que está só esperando passar, Deus está te ensinando como permanecer. Porque tem coisa que só se aprende nos dias nublados. Tem fé que só se revela no silêncio. Tem crescimento que só acontece naquela fase em que tudo parece estagnado. Mas nada disso é perda, porque Deus não desperdiça dor. E se Ele permitiu que você passasse por essa fase, não foi para te deixar mais fraco, foi para te deixar mais profundo, mais consciente da eternidade, mais firme nele e menos preso ao que é temporário. Você não está preso nessa fase, você está sendo preparado nela para que você avance para outras. E quando essa fase passar, e ela vai passar, você não vai sair da mesma forma. Você vai sair mais inteiro, mais preparado, mais consciente, mais maduro, mais equilibrado. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare pela fé, essa fase vai passar. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família, pela sua vida. E eu convido a você a orar junto comigo. Não apenas ouça a oração, mas ore também. Ore no Espírito, ore na sua mente. Se puder, ore com suas palavras, se expresse também diante de Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque mesmo diante das fases mais difíceis da nossa vida, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado, meu Deus, porque quando tudo parece temporário e instável, o Senhor permanece firme. Obrigado porque Tu és um Deus eterno e é em Ti que nós podemos nos segurar, mesmo quando tudo ao nosso redor está mudando. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão por termos duvidado no meio do processo, por termos deixado o medo nos fazer esquecer das Tuas promessas, por termos acreditado que seria para sempre aquilo que o Senhor já falou que é temporário, por termos deixado o peso da aflição roubar o foco daquilo que é eterno. Ó Deus, eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja em uma fase ruim, uma fase longa, cansativa, confusa. Talvez ela tenha vivido perdas, frustrações, traições. Talvez ela esteja passando noites em claro, sobrevivendo no automático, tentando manter a fé em meio ao silêncio, em meio à dor. Mas o Senhor conhece cada detalhe e eu sei que o Senhor não se afastou. Por isso eu peço, meu Deus, sustenta essa vida, fala com ela, abraça ela com o Teu Espírito Santo, fortalece, renova, tira o medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus, tira dessa mente toda mentira que foi plantada pelo inimigo. Mostra a ela a Tua verdade. Mostra que o Senhor continua agindo, que as Tuas promessas vão se cumprir no tempo certo. Ó Deus, e que o Senhor está junto dela nessa fase, não como um Deus distante, mas como um Pai que nos segura pelas mãos e que, se for preciso, nos carrega no colo. Eu quero apresentar diante do Senhor
todos os comentários que serão escritos aqui nesse vídeo. O Senhor conhece cada pedido, cada nome, cada causa. Eu oro por quem está lutando pela saúde, por essa pessoa que está enfrentando um tempo difícil no seu casamento, uma fase ruim no seu casamento. Eu oro por essa pessoa que está cuidando de alguém e esse cuidado coloca sobre ela um peso de responsabilidade. Eu oro por quem está sofrendo calado e vai colocar aqui um pedido que talvez ninguém entenda, mas o Senhor compreende. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que está passando por problemas financeiros. Eu coloco diante de Ti essa mãe e esse pai que estão clamando por seus filhos, pessoas que estão buscando direção. Acolhe, meu Deus, cada pedido e responda segundo a Tua vontade. Porque a Tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor. Nós cremos nisso. E eu quero orar também por essa pessoa que não vai escrever nada aqui, não vai curtir o vídeo, não vai fazer nada, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está e que ela saiba no seu coração que essa fase não é o fim e que no tempo certo aquilo que é eterno vai permanecer. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e a minha oração para você hoje é que a sua semana seja uma semana surpreendente. Que o Espírito Santo de Deus te surpreenda nesta semana. Que você tenha notícias boas. Que você receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que a sua família seja alcançada pelo favor e pela graça de Deus. Que os seus planos se realizem. Que você possa encarar de frente todos os obstáculos que surgirem diante de você e que Deus te dê recursos, que Deus te dê capacitação para que você vença os seus desafios. Em nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra, diga amém, eu recebo. Escreva isso aqui, amém, eu recebo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Amós. Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24, diz o seguinte: Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Palavra escrita pelo profeta Amós. Quem era Amós? Amós era um boiadeiro e ele era um cultivador de sicômoros. O que é sicômoros, pastor? É uma espécie de figueira brava. Lembra que Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus? Essa é a figueira brava. Amós, ele era cultivador de figueiras bravas, que também era conhecida como figueira do Egito. O profeta Amós veio de Tecoa, no reino de Judá, mas ele foi enviado por Deus para profetizar ao reino do norte, que era Israel.
Qual que era a situação de Israel naquela época? O povo se sentia seguro, porque o país estava num momento de estabilidade militar e estabilidade econômica. Amós denuncia uma sociedade marcada pelo luxo para poucas pessoas e opressão para muitos. Olha que interessante. Você se lembra de algum contexto e de alguma sociedade que passa por isso? Poucas pessoas vivendo num luxo e muitas pessoas vivendo sob opressão. E o culto continuava sendo oferecido a Deus de forma natural, como se não tivesse acontecendo nada. Mas esse culto não era carregado de arrependimento e nem compaixão. Então, a mensagem do livro de Amós denuncia com muita severidade a hipocrisia religiosa e a injustiça social. Ele insiste que a verdadeira religião exigia retidão ética e que Deus não tolera a dissociação entre culto e vida. Ou seja, nós temos que pregar aquilo que nós estamos vivendo. Amós usa uma linguagem impactante, uma linguagem direta, mostrando que Deus rejeita ofertas e louvores enquanto o povo negligencia a justiça. Não adianta adorar a Deus, louvar a Deus, se nós não praticarmos a justiça. É disso que trata o livro de Amós. O culto hipócrita é abominável para Deus. Sem uma vida de justiça, as festas religiosas e os cânticos, eles se tornam barulho, ruído aos ouvidos do Senhor. Tem um autor chamado Walter Brueggemann, ou Walter Brueggemann, que escreveu o seguinte: a justiça é o que Deus deseja, a música é apenas o que ele tolera. Olha que interessante. Essa frase, ela combina muito bem com o texto que eu li, Amós capítulo 5. E ela reforça o contraste entre a adoração exterior e a prática interna da justiça. Lembra que Jesus falou o seguinte: Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem outros textos que eu quero acrescentar a essa reflexão, que é o seguinte. Isaías capítulo 1, verso 17. Olha o que o profeta Isaías disse. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. E o apóstolo Tiago, ele vai ratificar essa palavra no seu livro, em Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz assim, olha, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós devemos viver uma religião, um culto a Deus, não somente da boca para fora, não somente louvar a Deus com os nossos lábios, com as nossas palavras, mas praticar a justiça, ajudar aqueles que estão necessitados. Olha, eu não sou contra as pessoas darem ofertas e dízimos nas igrejas. Muito pelo contrário, eu acho que todas as pessoas devem contribuir, de alguma forma, segundo aquilo que você mesmo propõe no seu coração. Mas
o que eu vejo é que muitas igrejas recebem muitas quantias, muitas igrejas têm uma arrecadação exorbitante, mas fazem um trabalho social medíocre. Entende? Igrejas que estão enriquecendo, enquanto as pessoas no país, na cidade, na comunidade estão perecendo. Estão passando fome, frio, necessidades, estão sem uma condição básica de vida. Então, é isso que a Bíblia condena. E o apóstolo Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao 17, ele escreveu uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você para encerrar essa reflexão. No final dessa palavra, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários o seguinte: Senhor, usa a minha vida. Apenas isso. Senhor, usa a minha vida. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 17, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha que palavra tremenda para que você comece a sua semana refletindo. A sua fé é seguida pelas obras? Ou você só tem fé, mas não tem obras? O que Tiago está dizendo aqui é que a fé sem obras é morta. Se uma pessoa chegar até você precisando de alimento, de roupa ou de qualquer outra necessidade física e você simplesmente orar por ela e não der nada para ela, de que adianta isso? É a pergunta que Tiago está nos fazendo. Se você não der nada a ela, do que vai adiantar a sua oração? A sua oração se torna vazia. Ah, pastor, eu não tenho nada para dar. Irmãos, todas as pessoas têm algo para dar. Todas as pessoas, eu não vou dizer todas, mas 90% das pessoas têm alguma coisa para repartir. Seja uma roupa, seja um alimento, seja um sapato. Eu conheço pessoas que têm mais de 50 pares de sapatos. É o quê? É uma centopeia? A pessoa não consegue usar esse tanto de sapatos, enquanto tem pessoas que estão andando descalças. Eu conheço pessoas que têm muitas blusas, muitos agasalhos. Ela não consegue usar todas essas roupas. E enquanto tem pessoas aí na sua cidade, na sua comunidade, que estão passando frio. Talvez essa não seja a palavra que você esperava receber para começar essa semana, mas é o que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu, daqui onde eu estou, de Belo Horizonte, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar alguém próximo a mim. Aí onde você está, faça o mesmo. Vamos fazer com que essa mensagem gere uma grande corrente de bondade, de justiça. Você pode ser um instrumento de Deus durante essa semana. Não fique esperando o governo, não fique esperando as autoridades, não precisa esperar a sua igreja. Porque o ministério lá da igreja vai levantar uma campanha. Não, olha, tem coisas que Deus colocou em suas mãos para fazer. A gente está organizando um encontro de casais. Inclusive, eu quero deixar aqui o convite para que você venha participar desse encontro.
E é interessante que tem casais que já participaram do encontro, já estão com os seus casamentos restaurados. Mas quando eles ouviram falar do encontro, eles estão enviando outros casais. Alguns estão até pagando para esses casais participarem do encontro. Olha que tremendo! Aquilo que foi bom para eles, agora eles estão repartindo com outras pessoas. Olha, e eu quero dizer uma coisa para você. Deus não fica devendo nada para a gente. Nós não devemos praticar o bem de olho na recompensa. Mas a verdade é que aquilo que você faz de bom, Deus retribui na sua vida. Amém? Receba no seu coração essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus use a sua vida. Eu quero pedir que essa semana seja surpreendente para você, que você receba boas notícias. Vamos falar com o Pai nesse momento. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém que está precisando de oração, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação específica que tem roubado a sua paz, que tem tirado o seu sono, descreva ela aqui nos comentários. Se você está lutando contra uma enfermidade, ou se você conhece alguém que está lutando contra uma enfermidade, escreva o nome dessa pessoa aqui. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais essa semana que o Senhor nos permite recomeçar, que o Senhor nos permite acordar com vida, com saúde, com disposição. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Muitas vezes nós chegamos até aqui, no Minuto com Deus, esperando simplesmente uma palavra de esperança, de alívio, de conforto. Mas eu sei que tem momentos em que mais do que esperança, consolo, auxílio, o Senhor quer também nos confrontar. E essa palavra nos confronta, Pai. Ela nos desafia. Ela nos convida a sermos instrumentos do Teu amor na vida de outras pessoas. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos permita ajudar alguém nesta semana, seja com um alimento, com uma roupa, com um dinheiro, com uma palavra, uma oração. Porque nós sabemos que uma palavra nossa pode mudar o destino de uma pessoa. Que a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas canções, o nosso culto ao Senhor seja oferecido juntamente com boas atitudes, juntamente com boas obras, porque nós entendemos hoje que a fé sem obras é morta. Obrigado, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade, obrigado pelo nosso trabalho. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida, ó Deus, de todas as áreas da nossa vida. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que está assistindo essa mensagem. Esse irmão e essa irmã que pela Tua graça e misericórdia foram alcançadas hoje por essa mensagem. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração descrito aqui nos comentários desse vídeo, segundo a Tua vontade. Porque a Tua vontade é melhor do que a nossa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Cumpra-se o Teu querer em nossa vida. Ó Deus, nos perdoe pela nossa hipocrisia religiosa. Nos perdoe porque muitas vezes oferecemos ao Senhor um culto no domingo, mas nos outros dias da semana somos pessoas egoístas, mesquinhas, orgulhosas, pessoas que não conseguem liberar perdão,
que não conseguem reconhecer os próprios erros, mas que o nosso culto seja, como está escrito lá em Romanos 12, um culto racional, um culto que extrapole as quatro paredes do templo, mas que seja vivido no nosso dia a dia, através da nossa conduta, do nosso comportamento e principalmente dos nossos atos de bondade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, que Deus use a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana de bênção, de milagre, de cura, de restauração, uma semana de portas abertas. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde só para você. Compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Não saia sem dar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito.